Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje nós vamos falar a aula 6, continuação do capítulo sobre grandezas vetoriais, não, vetores. Deixa eu ver como é o nome aqui. Grandezas vetoriais nos movimentos, tá? Na aula 5 eu coloquei como vetores, tá bom? Se eu não me engano foi vetores. Então na aula 5 eu detalhei bem a respeito de soma de vetores, o que era um vetor, falei de módulo, direção, sentido, falei como é que se somava vetores, a diferença de vetores, falei sobre a regra do paralelogramo, a regra do polígono, tá bom? E deixei essa segunda parte para hoje, que é grandezas vetoriais, tá? Palavras-chave é FBNet CN4, tá bom? Que é de cinemática. Mas também qualquer palavra que você colocar aqui também vai fazer parte das palavras-chave. Claro, eu gosto muito mais da concentração do aprendizado nos exercícios. Tá? Eu tinha um colega na faculdade que ele falava muito isso. Ele falou assim: a gente tem que ensinar física nos exercícios, direto nos exercícios. Então a gente vai fazendo os exercícios e vai explicando. Então essa é a ideia. Então se você pesquisar a palavra-chave FBNet CN4, já vai cair nessa parte das grandezas vetoriais em movimentos, tá? Então aí você quer saber sobre o deslocamento, você coloca FBNet CN4 deslocamento. Você quer saber sobre soma de vetores? FBNet CN4 soma vetores. Certo? Você quer saber sobre módulo, direção e sentido? Você coloca FBNet CN4 módulo, direção e sentido. Tá bom? E você vai achar os vídeos ali do meu canal aqui, tá bom? Então vamos começar hoje. Vamos falar primeiramente de deslocamento, tá? O que é o deslocamento? Então aqui eu tenho uma superfície, eu tenho um móvel aqui, ó, tá? Uma bolinha, né? Que ela tá, eu fiz aqui de parado, mas não, ela tá em movimento. Ela tem uma velocidade aqui, ó, tá? E ela tá indo e tá indo embora para lá, ó. Certo? E continua indo para lá, certo? Ó, tá indo para lá, ok? Bom, se ela saiu daqui e chegou aqui, ela teve um deslocamento, certo? Esse deslocamento é um vetor, tá? Um vetor daqui para cá. Lembrando que como o vetor ele tem módulo, direção e sentido, tá? Então o vetor deslocamento ele está apoiado sobre uma reta, ele é reta, não tem um vetor curvo, tá? Não existe isso aqui, ó. Esse vetor, não existe, isso aqui não é vetor. Tá? Isso não é vetor nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Você pode utilizar isso aqui para indicar um movimento, uma curva, mas vetor não. Vetor ela lembra que o vetor ele está sempre apoiado sobre uma reta suporte. Essa reta suporte é a direção. O sentido é o lado, né? Para que lado nessa reta suporte está indicando a direção, o sentido para onde está indo. É para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, dependendo de onde está a reta suporte. Então essa reta suporte ela está aqui, ó. Tá? E o sentido é o que? Da esquerda para a direita, certo? E o módulo é o tamanho, tá? Então, se eu estou falando do deslocamento desse móvel daqui até aqui, então o deslocamento é o vetor deslocamento, ele tem que ir daqui até aqui, certo? Eu não posso fazer um deslocamento assim, ó. Então o deslocamento é para lá. Então quer dizer que ele veio daqui até aqui, certo? Não, eu estou querendo dizer que ele está se deslocando para lá. Então isso aqui não é um vetor. Porque se eu falo vetor deslocamento, o vetor deslocamento ele tem que partir do início do deslocamento até o ponto final onde o objeto parou, certo? E nisso vai também refletir o seguinte, que se ele vem fazendo uma curva, ele sai daqui, aí ele vem e faz a curva tal e chega aqui, ó. Qual é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é isso aqui, ó. Esse é o vetor deslocamento. Não, mas ele não fez esse, ele fez esse caminho, ele fez assim, ele fez assim, ele fez assim. Bom, então o vetor deslocamento é esse, tá? Aí você pode chamar esse caminho aqui de percurso, tá? Percurso. Você pode chamar de, no livro fala de delta S, tá? Delta S, que é a... Será que eu estou falando certo? Eu acho que é isso. Tá? Ele quer dizer o seguinte, que é a variação da posição. Será que é o deslocamento? É isso, é variação de espaço, ele chama no livro, tá?
variação do espaço. O deslocamento é o vetor, ó. É o vetor. Ops, é o vetor. É em linha reta, tá? É uma linha reta, é direto. Ele começa onde começou o movimento e termina onde terminou, tá bom? E esse daqui é o chamado variação do espaço, tá? Essa é uma expressão assim que eu pessoalmente não gosto muito, variação do espaço, né? Que espaço? É variação da posição, né? Variação do espaço, é o percurso que ele fez, tá bom? Eu uso porque é a nomenclatura que é usada nos livros e muita gente fala isso, na escola eu aprendi assim, tá? Mas depois que eu cresci um pouquinho mais, comecei a raciocinar, eu falei, pô, variação do espaço é feio, né? Até espaço é o S, por que que é o S? Na verdade isso aqui vem do inglês, né? Space. Aí a gente, é que nem mouse, né? A gente fala mouse é ratão, né? Parece que na Europa, lá na Espanha, eles falam ratão, tá? É o mouse, é o que a gente usa, né? Então, a variação do espaço é porque a gente adaptou ao português, mas na verdade é a variação da posição, tá? É a variação da posição ou o percurso feito pelo objeto. Agora, esse vetor aqui, a gente costuma chamar ele de deslocamento, ok? Aí se você pergunta quem que é o maior, é o módulo do deslocamento ou a variação do espaço, ou a variação da posição, ou o percurso? Quem é maior, né? Eu coloquei igual aqui, mas não é. O maior, né? Normalmente é a variação da posição, ou do espaço, ou percurso, certo? Por quê? Porque ele leva em consideração as curvas que são feitas. O vetor deslocamento, não, ele só considera o ponto, o início e o fim. Então sai daqui e chega aqui, ponto. Esse é o deslocamento, certo? Então vamos pegar assim, por exemplo, uma curva aqui, ó, tá? Então o objeto ele está aqui e ele saiu e chegou até aqui, ó, tá? Então aqui é a posição inicial e aqui é a posição final, tá bom? Só que aí eu quero dar uma outra ideia, tá? Como é o vetor posição, agora eu quero esclarecer uma outra coisa, tá? Então vamos falar de vetor posição. Então tá aqui, ó. Aqui é a minha referência, aqui é a origem. Então essa daqui é a posição inicial, tá? Vamos dizer, é o S inicial. Eu estou usando vetor posição. Tá vendo a setinha em cima? A setinha em cima ela está falando que é de uma grandeza vetorial. Tá? A rigor, a gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que colocar uma setinha em cima de todas as letras do lado de um vetor, porque a gente está indicando um vetor. Tá bom? A rigor é isso. Eu fui aprender isso na faculdade, né? Aí depois eu percebi que eu estava escrevendo tudo errado. A rigor é isso. A gente tem que escrever uma setinha em cima da letra para indicar que é um vetor. Então, posição inicial, está aqui a setinha em cima, então eu estou falando dessa posição inicial. E a posição final é o que? É essa posição aqui, ó. É esse vetor aqui, ó. Esse vetor, posição final. Tá? Então, agora, se eu fizer o ΔS vetor, ó, tá vendo? ΔS vetor, eu estou falando o quê? Vetor posição final menos vetor posição inicial. Tá entendendo? Ó, vamos além um pouquinho, tá? Eu tô falando, tô fazendo um raciocínio aqui para a gente dar um passo além, para a gente pensar um pouco mais, para a gente não ser, não ficar junto com todo mundo ali no conhecimento. Eu quero que vocês tenham um conhecimento um pouquinho maior, tá? Então, essa aqui é a posição inicial e esse aqui é o vetor posição final. Então, o ΔS, ou melhor, a variação da posição vetorialmente vai ser o que? A posição final menos posição inicial, tá? E como é que a gente faz essa subtração de vetores? Então, posição final menos posição inicial. Então, posição inicial, eu inverto ela, né? Eu faço daqui para cá, ó, certo? Tá? Eu inverto ela. Ó, vou fazer aqui de novo. Ó. Posição inicial, tá? Né? Posição final, tá? Menos posição inicial. Então, vou fazer pela regra do paralelogramo, né? Tá aqui, ó. Tá?
esse aqui é posição final e esse aqui é posição inicial. Aí você fala, não, mas aqui você está fazendo posição inicial menos posição final. Não, não, não. Eu posso estar escrevendo aqui menos posição inicial mais posição final, tá? Porque eu estou entendendo o que você está dizendo. Aqui eu fiz esse primeiro, né? Porque a soma vetorial, ela começa onde começa o primeiro e termina onde termina o último, certo? Aí você fala, você está colocando esse aqui primeiro e é final menos inicial, o inicial vem final, vem depois. Mas na verdade eu estou escrevendo menos inicial mais final. Então é a mesma coisa. Tá? Eu colocar assim, ó, eu não estou fazendo inicial menos final. Eu não inverti o vetor posição final. Eu inverti o vetor posição inicial. Então, esse é o menos inicial. Esse aqui é o menos... Estava até escrevendo errado. Né? Esse é o menos posição inicial. Então, posição inicial, menos posição inicial, mais final. Então, se eu somar assim, ou fizer SF menos S inicial, é igual. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Tá? Eu só trocar a ordem, né? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Tá? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Ó. Continua sendo 5 dedos, certo? Então, não importa como eu estou colocando, se é esse na frente, esse depois, ou esse depois, esse na frente. Esse primeiro, depois esse. O que importa é eu colocar o vetor certo. Então, menos posição inicial é assim, e final é assim. Então, o vetor ΔS vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó. Esse é o ΔS. Vetorial, ó. Vai ser o deslocamento daqui para lá, né? Tá vendo? Daqui para lá, não? Exatamente, daqui para lá. Daqui para cá. Esse aqui é o vetor, ó, vetor ΔS. Entenda a diferença, hein? Esse daqui tá como só ΔS, ó. Não é vetor, não é vetor, é o percurso. Ele está falando do percurso, tá? É o comprimento disso tudo aqui, ó. Tá? É disso aqui que é o ΔS, ó, esse ΔS. Mas esse aqui é o vetor ΔS. Então, o vetor ΔS eu tenho que tratar como uma subtração vetorial, né? Ou soma vetorial, né? Somando o oposto. Então, final menos inicial. Então, esse é o ΔS. Esse daqui é igual ao vetor deslocamento. E nesse caso aqui, o módulo do vetor deslocamento vai ser igual ao módulo do vetor ΔS. Ó. Tá? É isso que eu quero que vocês raciocinem, tá? Que existe o ΔS, variação do espaço ou variação da posição ou percurso, que é o comprimento fazendo as curvas, tá? E existe o vetor ΔS, ó, vetor ΔS. Então, posição final menos posição inicial. Aqui no caso eu coloquei a referência aqui, né? Daí o vetor estava a partir daqui do zero. Mas a referência podia estar aqui e ia dar a mesma coisa. Qualquer ponto que tiver, tá? Qualquer ponto que eu estiver falando aqui, né? Se esse aqui for posição inicial e esse aqui for posição final, vai dar igual. Pi final menos inicial, inverto esse daqui para cá, né? Ou melhor, daqui para cá. Vai dar o quê? Tá. Entendeu? É assim. Tá? Não tem erro. Então, esse aqui é o vetor deslocamento, tá? Tem lá os exercícios, você vai ver, tá? Quando ele fala... É importante que a nomenclatura, ela não é exatamente igual a todo mundo, tá? Nem o que se fala. Então, quando eu falo variação de espaço... Né? Tem gente que gosta de falar variação do espaço, tem gente que entende o que é variação do espaço. Eu, pessoalmente, gosto de falar de variação da posição, porque posição inicial, posição final. Então, a variação da posição vai ser essa aqui. Mas também gosto de falar de percurso, o comprimento do percurso, tá? Então, se o problema fala de ΔS como sendo percurso, então daí você tem que entender que o ΔS aqui, ó, ele normalmente é maior, ó. Esse percurso aqui, ó, ele é maior do que o módulo do vetor, né, deslocamento ou vetor ΔS. Vetor, tá vendo? Vetor. Tá? Aqui é igual. Mas quando ele fala de ΔS assim, ó, ele está falando desse comprimento aqui. Quando ele fala de percurso, ele está falando disso aqui. Então, é importante ver bem certinho como é que o problema está fazendo referência a essa questão.
Agora nós vamos falar sobre velocidade, tá bom? Velocidade. Então eu fiz aqui um caminho aqui. O objeto está aqui, tá? Essa aqui é a posição inicial, vamos chamar de S0. E aqui é a posição final, tá bom? E o objeto sai daqui e vem fazendo esse percurso até chegar aqui. Então quando a gente fala simplesmente de velocidade média, a gente faz o quê? O ΔS, tá vendo que não é vetorial, ΔS, olha o percurso aqui, dividido pelo ΔT, correto? Então essa aqui é a velocidade média, considerando que o caminho aqui é reto, entendeu? A gente considera, a gente vai medindo cada distância aqui, né? O carro, por exemplo, ele faz várias curvas, mas você olha lá no odômetro do carro, ele está marcando o quê? Quilometragem, distância, né? Então, como é que ele calcula essa distância se o carro está fazendo curva? Porque cada giro da roda é uma distância. Então, ele vai marcando a cada giro da roda. Se a roda dá 10 giros, é uma distância. Se a roda dá 20 giros, é outra distância. Tá? Não sei quanto é que dá uma volta de uma roda, mas vamos ver. Se ele for 30 centímetros, deve dar um pouco mais que 1 metro. Tá? Uma roda ali deve dar um pouco mais que 1 metro de cada giro. Então, quando dá 10 giros, é 10 metros. Tá? Então, é assim que se calcula a distância no velocímetro do carro, porque ele tem várias engrenagens. Então, tem um cabo assim que fica preso à roda, a roda gira, esse cabo fica girando e mexe uma engrenagem lá e vai mexendo aqueles numerozinhos do odômetro. Tá? Ah, e como é que faz o digital? O digital eu não sei, mas o digital provavelmente é a mesma coisa. Ele vai marcando, cada vez que um pontinho passa ali, faz tup, 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 tup. Ele vai contando. Ele só conta o quê? Conta a quantidade de giros da roda. E a quantidade de giros na roda ele vai marcando a distância. Tá? Ele tem lá, padronizado lá que o tamanho da roda, para cada giro da roda, dá 1,20 m de distância. Daí, deu 10 voltas, é 12 metros. Deu 1000 voltas, é 1.200 metros. E assim vai, certo? Assim que calcula no carro. Mas aqui, por exemplo, pode ser passos, né? Deu 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos. Só que quando a gente fala de vetor, tá? Aí vai ficar, como eu falei aqui, né? Ó, vai ficar aqui um vetor, tá? Que não coincide o tamanho do vetor, o módulo do vetor não coincide com o percurso. Porque quando eu falo de vetor é assim, tá bom? Tá? Então, o vetor ele não vai coincidir com o percurso. Então, quando eu falar de velocidade média, levando em consideração o percurso feito, eu tenho que pegar a distância do percurso feito e dividir pelo tempo, eu tenho a velocidade média. Agora, quando eu falo velocidade vetorial média, aí eu tenho que pegar o deslocamento. Ó. O deslocamento é isso aqui, ó. Tá? Esse é o deslocamento. Tá? Então, eu tenho que considerar a velocidade vetorial. Esse é o vetor deslocamento, tá bom? Aí vamos dizer, ele fez aqui do S0 até o S final em 5 segundos, tá? Qual que é a velocidade vetorial média? Bom, então eu vou pegar esse vetor e vou dividir em 5, porque velocidade é por unidade de tempo. A gente não fala assim, ó, 3 metros por 1 segundo é unidade, certo? A gente fala 80 quilômetros por hora, uma unidade, uma hora, tá? Então, se a gente fala que ele sai daqui e vem para cá, faz esse deslocamento em 5 segundos, então qual que é a velocidade média? Então, eu vou pegar esse vetor aqui e vou dividir em 5 pedaços iguais, ó. Pá. Então, esse aqui é o vetor velocidade, ó. Esse aqui é o vetor velocidade média, tá? É o vetor deslocamento dividido por 5. Não é isso que é velocidade? Não é o deslocamento? Né? Então, o vetor velocidade média vai ser o quê? Vai ser o vetor deslocamento dividido por ΔT. Ó. ΔT é 5, então eu vou pegar esse deslocamento, dividir em 5 e está aqui, ó, o vetor velocidade média. Entendeu? Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas é isso aqui. Agora vamos pegar um outro exemplo, tá? Então, o objeto sai daqui, essa aqui é a posição inicial e essa aqui é a posição final, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse deslocamento aqui, ele vai vir daqui para cá, depois vai vir daqui para cá, depois vai vir daqui para cá, depois vai vir daqui para cá, vai vir daqui para cá, para cá, para cá, para cá e até aqui o final, certo? Então, se eu considerar cada vetor desse aqui, ó, veja que o vetor velocidade média ele vai mudar de acordo com a posição.
Mesmo que diga assim, não, ele foi com a velocidade igualzinha, foi a mesma velocidade o tempo todo. Mas está falando dessa velocidade aqui, ó, tá? Que não tem a ver com vetor. Porque se você falar de vetor, então o vetor velocidade não é o mesmo. Tá? Por exemplo, se ele fez daqui até aqui em 10 segundos, eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou dividir em 10 pedaços, né? Pronto, digamos. E aqui é o vetor velocidade nos 10 segundos. Ó, velocidade nos 10 segundos. Tá? Porque eu fiz o vetor todo. Mas se eu pegar esse velocidade, ó, se eu pegar esse vetor velocidade aqui, ó, né, o deslocamento dividido por ΔT e fizer o limite disso aqui, ó, limite disso aqui quando o ΔT tende a zero, porque aqui é 10 segundos, ó, aqui é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, não, errei, não era isso, tá? Mas vamos dizer, essa aqui é os vetores cada um, certo? Quando o ΔT tende a zero, daí a velocidade vai ficando o quê? Ela vai ficando mais próxima da realidade, tá? Agora eu quero fazer um outro raciocínio aqui. Eu quero, na verdade, mostrar uma outra coisa. Tá? Digamos que esse vetor deslocamento aqui, ó, tá? Esse primeiro vetor de deslocamento 1 aqui, ó, tá? Vamos dizer que o módulo do deslocamento 1 seja igual a 1 metro. Tá? Isso aqui é 1 metro. E ele fez esse 1 metro em 1 segundo. Certo? Então esse também, o mesmo tamanho do vetor, o mesmo módulo aqui, é também o vetor velocidade. Então esse daqui também é o velocidade 1. Ó. É o vetor velocidade 1. É os dois. Tá? Ele é o deslocamento e tem um outro vetor em cima dele, exatamente o mesmo tamanho que a velocidade 1. Porque ele fez em 1 segundo. Tá? Então, velocidade 1 vai ser o quê? Vai ser o deslocamento 1 dividido por o ΔT, que é 1 segundo. Ok? Beleza? Agora vamos dizer o seguinte. Eu diminuo, eu pego em metade do tempo. Tá? Eu pego... Deixa eu fazer uma curva mais acentuada aqui, ó. Então, esse daqui é o V1. Aí eu pego esse aqui metade do tempo, esse aqui, ó. Tá? Esse daqui é 1 metro. Ó. Esse daqui é 1 metro. Esse daqui é o quê? Meio metro. Certo? Esse aqui levou 1 segundo. Esse aqui levou o quê? Meio segundo. Certo? Se eu pegar esse vetor aqui, né? Meio, e dividir por meio, vai dar o quê? Vai dar 1 metro por segundo. Que é 0,5 metros dividido por meio segundo. Dá 1 metro, certo? Então, esse módulo aqui tem módulo meio. A velocidade vai ser esse aqui, ó. Módulo 1. Aí eu pego um pedacinho menor ainda aqui, ó. Pego 1/4 do metro. Tá? E divido por 1/4 de segundo, que é o tempo que ele levou para isso aqui. Vai dar o quê? Vai dar a velocidade 1. Tá? Por que eu estou querendo fazer? O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que o vetor velocidade ele é tangente. Ele é tangente à trajetória. E para eu calcular esse vetor velocidade tangente à trajetória, eu faço o tempo menor possível, porque daí ele faz esse deslocamento aqui, ó, daqui até aqui, e eu divido pelo tempo. Então esse deslocamento aqui, digamos que deu 0,1 metro, e eu divido por 0,1 segundo. Isso daqui vai dar o quê? 1 metro por segundo. Certo? Só que ó, nessa direção aqui, ó, é a direção aqui da beiradinha, tá aqui, ó, esse é o vetor de comprimento 1 metro, tá? Porque se eu fizer daqui para cá, o vetor velocidade vai dar esse, ó. Se eu fizer daqui para cá, o vetor velocidade vai dar esse. Mas se eu fizer bem pequenininho aqui, o vetor velocidade vai aparecer que o vetor velocidade é tangente. Esse daqui, por exemplo, não é tangente, ó. Esse aqui não é tangente, ó. Ele está, na verdade, dentro aqui, né? Tá vendo? Porque daí eu pego esse aqui, 2, divido por 2 segundos, dá esse aqui. Essa é a velocidade média. Agora, se eu for diminuindo, aí
quando eu fizer a divisão, né, 0,1 metro, que é esse aqui, dividido por 0,1 segundo, vai dar 1. 1 tem esse comprimento, 1. É o mesmo comprimento que esse aqui, ó, 1 metro por segundo. Que nem esse aqui, ó, 1 metro por segundo. Só que esse daqui, como eu fiz aqui, né, 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1. Então, é esse aqui, ó, 0,1 é só esse tamanho, mas isso tudo aqui é o 0,1. Tá entendendo? Então, quando eu faço a velocidade média, né, com o tempo variando a zero, vai aparecer o quê? Vai aparecer o vetor velocidade tangente sempre ao ponto onde ele... O vetor velocidade vai ser tangente ao ponto onde o objeto está. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o vetor velocidade vai dar praticamente em cima. Por quê? Porque é quase uma reta. Mas quando for uma curva, o vetor velocidade vai ficar direcionado para fora da curva. Tá bom? Essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Agora tem um detalhe, né? Às vezes o objeto está fazendo curva, tá? O objeto está fazendo curva e ele está sempre com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade. Aí é que a gente tem que ser criterioso no que a gente está falando. Mesma velocidade? Como assim a mesma velocidade? A mesma velocidade vetorial? Não. Nós estamos falando da mesma velocidade escalar. Ah, tá. Então, delta, essa velocidade aqui, ó, ela é igual. Então, ele sempre está fazendo 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ele não está mudando o módulo da velocidade. Ele não está mudando a velocidade escalar. É sempre 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Certo? Mas quando a gente fala de vetor... Se ele fez uma pequena curva, já é outro vetor, já é outra velocidade. Tá bom? É muito importante a gente entender isso. Quando a gente fala em movimento retilíneo, aí o vetor velocidade ele não varia. Né? Movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Aí o vetor velocidade é sempre o mesmo. Porque ele não muda nem o módulo, nem a direção, nem o sentido, se é para lá ou para cá. Ele não muda nada. Então, no movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade ele é constante. Tá? Mas, por exemplo, no movimento retilíneo uniformemente variado, então o vetor velocidade ele não é o mesmo, porque ele está mudando o quê? Ele está mudando o módulo, ó, ele vai aumentando, ó. Com o passar do deslocamento, a gente vai ver que, ó, então ele começa devagarzinho, daí está mais rápido, mais rápido. Então, esse caso aqui, ó, o vetor velocidade, ele está mudando. Então, é outro vetor, tá vendo? É outro vetor. Não é a mesma velocidade, não. Aqui é a mesma velocidade, aqui é a mesma velocidade, aqui é a mesma velocidade. Então, a velocidade é constante, porque ele não muda nem de módulo, nem de direção, nem de sentido. Esse daqui, ele não muda nem de direção, nem de sentido. Ele está sempre da esquerda para a direita e na mesma direção, nessa direção da rua. Porque é retilíneo, ó, porque é retilíneo. Porém, ele é uniformemente variado. Então, o vetor está mudando por quê? Porque ele está aumentando o módulo. Então, esse vetor, a velocidade aqui já não é constante mais. Ela tem uma mudança, certo? Agora, outros dois movimentos que a gente pode ver, por exemplo, o movimento curvo, tá? Então, ó, ele anda 1 metro por segundo. Em toda posição, ele está com a mesma velocidade de 1 metro por segundo. Tá? Ó, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo e 1 metro por segundo. Aí a gente fala assim, a velocidade é constante. Espera aí. Que velocidade que é constante? A velocidade escalar. Ou melhor, o módulo, né? O módulo da velocidade. Ah, esse é constante. Mas o vetor velocidade é constante? Não. Como que não? Olha aqui, 1 metro, 1 metro. Não é constante, porque ele muda a direção. Ó. Tá? Ele muda a direção. Então eu posso dizer aqui que o módulo do vetor velocidade é constante. Porém, o vetor velocidade, ele não é constante, ele varia. Ele é um vetor diferente. Então eu tenho velocidade 1, tenho velocidade 2, tenho velocidade 3. Tá? E agora uma coisa que eu vou falar para vocês. O que é que muda a velocidade? O que é que grandeza física é responsável pela mudança da velocidade? Não sabe? É a aceleração. O que muda a velocidade é a aceleração. Daí você fala, mas não está acelerando, ele está sempre com 1 metro. Mas ele não está mudando a direção? Tá. Então tem uma aceleração aí.
Porque o que muda a velocidade é a aceleração. Mesmo que o que esteja mudando na velocidade não seja o módulo, mas seja a direção, é uma aceleração. Agora, e se estiver mudando o módulo? Aí tem também uma aceleração que muda o módulo, tá bom? Então é isso que eu estou dizendo, a gente tem que tomar cuidado. A única coisa que o vetor velocidade é constante é nesse daqui, ó, MRU. É retilíneo. Retilíneo significa que não muda a direção. E uniforme quer dizer que não muda o módulo, então não muda o sentido, né? Porque o sentido é mudado pelo, né? Mais um, mais dois, ou menos dois, né? Então ele não muda nem o módulo, nem a direção e nem o sentido, esse aqui, ó. Esse daqui ele não muda a direção nem o sentido, mas ele está mudando o módulo. Esse daqui não está mudando o módulo, mas ele está mudando a direção, tá? E consequentemente ele muda o sentido. Porque quando você só tem sentido de falar que não muda o sentido quando ele está sobre a mesma direção. Mudou a direção, mudou o sentido. É uma nova entidade, é um novo vetor. Então um novo vetor tem um novo sentido, tá? Apesar de que a gente também pode dizer sentido horário ou anti-horário, né? Mas tudo bem. Tá bom? Então aqui não está mudando o módulo, mas está mudando a direção. E ele pode mudar a direção e o módulo, né? Então pode ser um vetor assim, ó. Tá aqui, aí aqui ele já tá aqui, ó. Então ele mudou de direção, mas também mudou de módulo. Ele era pequenininho, ó, a velocidade aumentou. Certo? Então a velocidade ela pode não mudar nada, ela pode mudar só o módulo, ela pode mudar só a direção e ela pode mudar o módulo, a direção e o sentido. Tá bom? E agora, mais uma vez, que eu vou falar de novo, o que muda a velocidade é a aceleração. É a aceleração que é responsável pela mudança da velocidade. Tá bom? Quando a gente fala só de velocidade escalar, tá? Então a gente também pode falar só de aceleração escalar. Mas quando a gente fala de velocidade vetorial, daí a gente vai ter que pensar em qual aceleração está atuando, porque daí eu tenho duas acelerações que podem estar mudando esse vetor. Pode ser a aceleração tangencial, tá? E pode ser a aceleração centrípeta. Centrípeta. Tá? Aceleração centrípeta. Tá? Não existe aceleração centrífuga. Centrífuga, já ouviram falar? É que a máquina de lavar ela centrifuga as roupas, né? E daí a gente está acostumado a falar centrífuga e daí a gente quer falar de aceleração centrífuga, mas não existe, tá? Existe teoricamente, existe na verdade quando você cria ela, mas na verdade na realidade a centrífuga não existe. Existe uma aceleração centrípeta. Já vou falar sobre isso aqui. Então tá aqui, supondo aqui um círculo, tá? Um círculo perfeito. Aqui está o centro do círculo, ele está girando aqui. Tem um móvel girando aqui, ó. Tá? Esse móvel está girando aqui nesse círculo, ó. Observe. Isso é um vetor? Isso é um vetor? Não, isso não é um vetor. Por que não é um vetor? Porque ele está fazendo curva, então não é um vetor. Ele só está indicando que esse móvel está indo para cá, nesse sentido, tá bom? Então esse móvel, digamos, está com uma velocidade aqui, ó. Velocidade, módulo, o vetor velocidade. Aí aqui nesse ponto ele está com essa velocidade, que é igual ao mesmo módulo desse vetor aqui, ó. Tá? É um V aqui com uma setinha em cima. Eu V com uma setinha em cima. Então é um módulo V. Então o módulo é igual. Então ele está fazendo um movimento. O módulo é igual, do mesmo tamanho a setinha, tá vendo? Então a gente diz que esse daqui é o movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, ele diz que o módulo da velocidade é constante. O módulo da velocidade ele é constante. Ele não muda o módulo da velocidade. Mas aí eu faço a pergunta: a velocidade muda? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo responde. Sim, muda. Por que ela muda se é o mesmo valor, continua 1 metro por segundo?
Porque mudou a direção, tá? Eu uma vez errei uma questão no vestibular por conta disso, tá? Ele falava que a velocidade, ou uma bolinha vinha para o chão, assim, ó, com essa velocidade aqui de 5 metros por segundo. Aí ela bate no chão e volta. E ela volta com uma velocidade aqui de 5 metros por segundo. Aí eu falei que a velocidade era igual. E errei, porque a velocidade não é igual. Mas você fala, como não? A 5 é igual. Não, não é igual. Essa daqui é para baixo e essa aqui é para cima. Elas estão até sobre a mesma reta suporte, ou seja, elas têm a mesma direção, mas elas não têm o mesmo sentido. Então, se essa daqui eu considerar positivo, mais 5, aquela lá é menos. Se eu considerar para baixo menos, então aquela lá é mais. Entendeu? Então, eu não posso dizer que a velocidade ela é constante só pelo módulo dela, só pelo valor dela, só pelo valor escalar da velocidade. Eu tenho que levar em consideração o que é que muda na velocidade, mesmo que isso seja a direção e o sentido. Certo? Aqui não muda a direção. É tudo vertical. Tá? Eu joguei a bolinha, ela bateu no chão e voltou para cima. Vertical. Tá? Mas ela muda o que? O sentido. Então é outra velocidade. Não adianta dizer que essa velocidade é igual a essa. Não. Eu posso dizer que o módulo dessa é igual ao módulo daquela. Mas elas não são a mesma velocidade. Por quê? Porque elas têm sentidos opostos. Ok? Então, muito cuidado em relação a isso. Não vão errar que nem eu numa prova. Eu errei, parece que foi numa prova de vestibular. É daquelas da Universidade Federal, que você tinha que somar o que era correto, né? E essa daqui eu não somei, não acertei toda a questão. E eu fiquei, pô, por que eu não acertei? Daí eu fui olhar e falei, pô, mas é a mesma velocidade. Não, não é a mesma velocidade. Essa é mais, essa é menos. Aí eu falei, puxa, é verdade. Tá? Então, muito cuidado aí. Então, nesse caso aqui, ó, o módulo da velocidade, né, movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Mas a velocidade está mudando aqui, de direção. E o que é que muda a velocidade? O que é que muda a velocidade? É uma aceleração. Então, o que aparece aqui é uma aceleração voltada para o centro da circunferência, que a gente chama de aceleração centrípeta. Tá bom? Você quer ver essa atuação dessa aceleração? Lembra que a aceleração ela sempre está ligada a uma força, tá? Então, se tem uma aceleração centrípeta, quer dizer que tem uma força direcionando para o centro. É que nem, por exemplo, eu pegar um objeto, amarrar num barbante e ficar girando esse objeto. O objeto ele só fica girando aqui, por quê? Porque o barbante está segurando o objeto. Aí vamos dizer, eu estou girando o objeto, aí eu ponho uma navalha aqui. Quando o barbantinho passa aqui, a navalha corta o barbante. E esse objeto vai continuar girando assim até parar? Não. Ele vai sair o quê? Reto. Tá? Reto. Então, ó, o responsável por mudar a direção de uma velocidade é a aceleração o quê? Centrípeta. Tá? É a aceleração centrípeta. E o módulo da aceleração centrípeta vai ser o quê? Vai ser o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? O módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se a velocidade não está mudando e o raio da circunferência também não está mudando, então a aceleração centrípeta ela é igual, certo? Bom, na natureza nem sempre a gente faz um movimento circular perfeito, né? Você, quando está fazendo uma curva de carro, tá? Quando você está fazendo uma curva de carro, a curva ela tem um centro de curvatura, tá? Só que olha só, nesse trecho aqui, o centro de curvatura está aqui, ó. Nesse trecho aqui, a curva é mais intensa, então o centro de curvatura está aqui, ó. E esse daqui, ó, então vou fazer uma curva mais fechada ainda. Então essa parte aqui da curva o centro de curvatura está aqui, ó. Então o raio é esse aqui, ó. Então, quanto menor o raio, maior a aceleração, porque essa e essa aqui elas são inversamente proporcionais. Essa e essa são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar a velocidade, tá?
a aceleração vai aumentar o quadrado do que aumentou a velocidade. Então, se eu dobrar a velocidade, a aceleração vai quadruplicar. Se eu triplicar a velocidade, a aceleração vai nonotuplicar. Deve ser assim, né? 9 vezes, vai ficar 9 vezes maior do que a velocidade, tá? Então, essa forma da aceleração centrípeta, ela indica isso. Que quanto mais rápido estiver fazendo a curva, maior vai ser a aceleração. E quanto menor for o raio, maior será a aceleração. Então imagina, o carro vem aqui, ó. Chega bem aqui que a curva é intensa, o que o cara, faz uma curva maior e o carro sai assim, tá? Ele sai cantando. Por quê? Porque a exigência da aceleração aqui, né? Ela vai ser muito maior aqui do que aqui, ó. Tá? Apesar de que a gente gosta de fazer menor, né? Na verdade, se essa daqui é a aceleração centrípeta dessa curva, nessa curva aqui a aceleração centrípeta vai ser assim, ó. Se ele mantiver a mesma velocidade. Então a mesma velocidade é essa aqui, só que daí quando eu vou fazer a mesma velocidade aqui, o que acontece? A aceleração centrípeta ela é maior. Por quê? Porque ela tem que fazer uma curva mais intensa, certo? Uma curva mais intensa. Então o raio diminuiu, a aceleração aumenta, tá bom? Então essa é a aceleração centrípeta. E o módulo da aceleração centrípeta é essa aqui, ó, é v ao quadrado sobre r, ok? E a aceleração tangencial, quando é que ela ocorre? Então a aceleração tangencial é quando o objeto está fazendo a curva e a velocidade dele é maior, ó. A cada pedaço da curva, a velocidade era maior. Então, além do fato de ter aceleração centrípeta, tá? Ela tem aceleração centrípeta, por quê? Porque a aceleração centrípeta é responsável pela curva. Então, tá vendo que ele está fazendo curva? Então, tem aceleração centrípeta. Se tem curva, tem aceleração centrípeta. Tem curva? Tem. Então, tem aceleração centrípeta. Para onde? Para o interior da curva. Então, se o cara faz uma curva assim, depois faz uma curva assim, aqui nesse ponto tem uma aceleração centrípeta para cá. E aqui nesse ponto tem uma aceleração centrípeta para cá. E aqui nesse ponto não tem aceleração centrípeta, porque ele não está nem girando para cá, nem girando para lá. Então, aqui não tem aceleração. Certo? Então a aceleração centrípeta está sempre voltada. Agora, se o objeto está indo cada vez mais rápido, quer dizer que ela tem uma aceleração tangencial também. Ó. Tá? Ela tem uma aceleração tangencial também. Ó. Que ela acompanha a velocidade. Então, se aqui a velocidade ela é constante, a aceleração tangencial é zero. Só tem aceleração centrípeta. Só que, se além de fazer a curva, ela aumenta a velocidade, é cada vez maior, então ele tem a aceleração centrípeta e tem a aceleração tangencial. E digo mais, a aceleração centrípeta ela vai aumentar cada vez mais aqui. Tá? Por quê? Porque quanto mais rápido, maior a exigência da força. Então a aceleração centrípeta muda. E lembrar que a aceleração centrípeta depende da velocidade. Então quanto mais rápido, quanto maior for a velocidade, a aceleração centrípeta também vai ser o que? Maior, certo? E aí, por última, a última coisa que nós vamos falar aqui, tá? Para encerrar essa aula, é que a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial vai me dar uma aceleração resultante. Tá? A gente fala de uma aceleração resultante. Então, por exemplo, aqui nessa esfera, aqui tem uma aceleração centrípeta e aqui tem uma aceleração tangencial. Então a aceleração resultante vai ser o quê? Vai ser essa daqui, ó. Certo? Essa aqui é tangencial, centrípeta, e essa aqui é aceleração resultante. Aí eu tenho que fazer a regra do quê? Como a tangencial, a tangente, ela é sempre perpendicular ao raio, tá? A velocidade tangencial, a aceleração tangencial ou o deslocamento tangencial, ela é sempre perpendicular ao centro, tá? Então, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, a gente vai obter o quê? Aceleração resultante ao quadrado vai ser a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta
ao quadrado. Tá bom? Então a gente vai calcular o módulo da aceleração resultante do mesmo modo que a gente calcula a resultante de dois vetores no plano. Tá bom? Olha, então sobre grandezas vetoriais, né, sobre as grandezas relacionadas ao movimento, que é deslocamento, velocidade e aceleração, estão todos aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários. Quer fazer uma observação, coloque nos comentários. Mas dá uma olhada lá nos exercícios. Eu dei uma atualizada na lista de exercícios e são atualmente 23 problemas. Né? Eu falo exercícios, mas eu gosto de chamar mesmo de problemas. Tá? Aí tem gente que fala assim, até parece que matemática é problema. Claro que é problema, não é problema. Se tem um monte de problema para resolver, então, problema. Então, a playlist lá dos exercícios dessa parte agora estão com 23 problemas ou exercícios, tá? Eu fiz bastante exercício ali nos problemas. Tem vários exercícios para a gente raciocinar, tá bom? Vários exercícios para a gente pensar e raciocinar a respeito. Beleza? Então é isso aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com as pessoas que você conhece os vídeos do canal. E essa aula se você quiser também. Tá bom? É isso aí e até a próxima.